Na segunda palestra do nosso Simpósio Internacional de Mariologia, vamos poder conhecer o ensinamento mariológico de São Bernardo de Claraval, doutor da Igreja, chamado também de doutor Mariano. Vamos escutar uma palestra que nos falará de Maria nos seus sermões. Nós vamos falar de Maria nos sermões de São Bernardo. Nosso trabalho está organizado do seguinte modo: nós vamos falar um pouquinho da figura de São Bernardo, que é conhecido como doutor Mariano. Depois nós vamos aprofundar um pouquinho os sermões marianos de São Bernardo. Escolhemos um punhado de sermões, na verdade 12 sermões, que logo mais a gente vai apresentar. E por fim, vamos fazer as nossas considerações finais. Então, em nossa conferência, nós nos propomos apresentar brevemente a figura de São Bernardo, ainda tão pouco estudada em nosso país, a refletir sobre o seu tradicional título de doutor Mariano e, finalmente, a apresentar a riqueza de sua reflexão mariológica a partir de alguns sermões escolhidos. Bernardo de Claraval. Daniel Hopes, em um pequeno opúsculo sobre Bernardo, afirma que em terras ocidentais, Bernardo de Claraval foi o homem mais célebre durante o século XII. Não há nenhum problema de sua época ao qual ele não proponha e frequentemente não imponha, diz Hopes, a sua solução. Quais são os grandes problemas do seu tempo? A cruzada, que devia ser retomada, o cisma, que devia cessar, as relações entre o Império e o Papado. Em cada uma dessas ocasiões, Bernardo de Claraval intervém. Não participa menos ativamente nas lutas do espírito, toma uma posição decisiva no primeiro combate entre o racionalismo e a fé. É o episódio de Abelardo. Configura a forma de orar, imprime o seu cunho à própria arte religiosa. Bernardo realiza com a perfeição de que há poucos exemplos a concordância entre o homem de contemplação e o homem de ação. Estudando as fontes da vida de São Bernardo, podemos nos unir a Jean Leclerc, que chama a teologia de Bernardo de teologia monástica. Tal teologia era marcada por um tom fervoroso, uma linguagem mística, um caráter ascético, e é toda orientada a uma sincera conversão e a uma autêntica experiência com Deus. Desse homem prodigioso, possuímos um grande número de textos, cerca de 500 cartas, mais de 250 sermões e diversos tratados. Os seus manuscritos chegam a 1500, o que dificulta muito a edição crítica de suas obras. Cerca de 20 anos depois de sua morte, Bernardo foi canonizado pelo Papa Alexandre III. Nesta ocasião, o Papa disse: na verdade, não há ninguém, por assim dizer, em toda a cristandade, que ignore o fruto que ele produziu na casa de Deus, com as suas palavras e exemplos, visto que difundiu as instituições da nossa santa religião até as terras estrangeiras e bárbaras, e fez voltar uma infinita multidão de pecadores à reta prática da vida espiritual. Depois da sua canonização, o Papa Inocêncio III o chamou de doutor ilustre. Tal título foi formalmente confirmado em 1830, quando o Papa Pio VIII proclamou Bernardo doutor de Claraval. O Papa Pio XII, em 1953, escreveu também uma carta encíclica por ocasião do 8º centenário da morte de São Bernardo, intitulada Doctor Mellifluus. E esse termo Mellifluus quer dizer justamente a doçura com a qual Bernardo escreveu as suas obras. Em 2009,
o Papa Bento XVI, por ocasião das suas audiências gerais, proferiu 2 catequeses que repropuseram para toda a Igreja a importância da vida e da obra de São Bernardo de Claraval em 2009, 21 de outubro e 4 de novembro. A ordem cisterciense, desde suas origens, cultivou uma devoção fervorosa a Maria, a Senhora. A ela se dedicavam todos os mosteiros fundados por toda a Europa. Assim como o padre Clodovis Boff falou, né, das casas dos servitas, das paróquias dos servitas, assim faziam também os cistercienses no século XII. Para os monges, o que inclui Bernardo, Maria é a mãe do Senhor Jesus e, portanto, é a Senhora. Por essa razão, a relação do monge com Maria é marcada por sentimentos semelhantes àquele que o trovador ou o cavaleiro nutrem com respeito à sua Senhora. Segundo Baiano, Bernardo dedica a Maria os seus sermões mais ternos e rebuscados. Maria é apresentada como um aqueduto que une a fonte salvífica, que é Cristo, aos campos da Igreja. É a mulher que se encontra entre o sol da justiça, Cristo, e a lua, a Igreja, que recebe os seus raios. É a misericórdia suplicante e onipotente entre o Cristo juiz e a humanidade pecadora, a mediadora que se encontra diante do mediador. Maria se encontra mais acima da Igreja do que dentro da mesma, segundo Bernardo. Isto por 2 razões: por causa da prerrogativa de seu filho Jesus e pelo singular privilégio de sua santidade. O mesmo autor baiano também recorda que para Bernardo a Senhora é a humanidade no seu estado mais puro, não apenas pelo fato de ser livre de toda a contaminação do pecado, mas também pelo fato de possuir uma natureza singular. E essa natureza singular é descrita por Bernardo de modo particular quando ele afirma que ela é a Virgem e Mãe. Mãe e Virgem. Esses 2 atributos naturalmente contraditórios, mas sobrenaturalmente unidos na Virgem Maria. Bernardo soube retomar e repropor aquilo que a tradição bíblico-patrística havia ensinado sobre a Virgem Maria, e para tal escopo se serviu de um modo incomparável dos instrumentos que a teologia monástica de então lhe oferecia, dentre eles a Lexio Divina, para expressar a sua autêntica e profunda devoção à Senhora. Não buscou, assim, abrir novos caminhos para o desenvolvimento da Mariologia, e demonstrou-se desconfiado de certas novidades que pudessem ferir o direito de Roma de legislar sobre a verdade a ser crida e celebrada pelos fiéis. Um exemplo claro de tal atitude se encontra em um trecho de sua carta 174, no qual o cisterciense se mostra contrário à introdução da festa da Imaculada Conceição, que tinha sido introduzida pelo cabido da diocese de Lyon, após a morte do arcebispo Pedro, em 1140. Tal fato ocorrido 7 séculos antes da proclamação do dogma da Imaculada Conceição provocou inúmeras reações, positivas e negativas, por parte de prelados e teólogos. Todos escreviam sobre este fato. Bernardo também escreveu. E muitos, às vezes, o julgam, dizendo: ele era contra o dogma da Imaculada Conceição. Isso não é verdade. Quando nós lemos a sua carta, fica claro que Bernardo, ele não se dá o direito de ser a favor ou contra um dogma que ainda não foi proclamado pela Igreja. Porque o dogma da Imaculada Conceição foi proclamado, como sabemos, apenas no século XIX, 7 séculos depois. Por isso, Bernardo filialmente esperava que a Igreja, que a Santa Sé, que o Papa, que a quem cabe esse direito, dissesse se podemos ou não celebrar a festa da Imaculada. E ele escreve contra os cônegos
de Leão, justamente para dizer que eles estão introduzindo uma novidade que pode ser perigosa, porque a igreja ainda não se pronunciou em matéria. Então São Bernardo aqui mostra justamente o seu amor filial. Quando ele escreve essa carta, em todos os momentos ele elogia Maria, elogia sua santidade, mas não apenas por Maria, pela igreja. Cabe à autoridade suprema da igreja pronunciar-se sobre um novo dogma. Quem lê com atenção esta carta, recorda Ludi, que nos oferece uma biografia de Bernardo, traduzida em português e com notáveis conteúdos teológicos, compreenderá que Bernardo não se refere à conceição de Maria no sentido passivo, como hoje se entende na teologia, mas no sentido ativo, isto é, significa o ato físico da geração. À luz da tradição teológica de então, Bernardo recorda que Maria foi concebida a partir de um ato sexual de seus pais, e, portanto, um ato, dentro do contexto, entendido como marcado pela concupiscência. Como poderia, então, a santidade associar-se a tal pecado? Entendam, ele quer defender a santidade de Maria. Então, ele se vê nesse dilema. Como lembra o teólogo que amanhã vai estar conosco, dando uma conferência, Manfred Hauck, o conhecimento filosófico e biológico da época também induzia os pensadores ao erro, pois a concepção era entendida como a origem do corpo e antecedia cerca de 3 meses a infusão da alma. Por esta razão, Bernardo afirma que não haveria sentido de falar de santificação antes da existência do corpo e da alma de Maria. A Virgem não podia possuir a santidade antes de possuir a existência. Traduzindo aquilo que eu estou dizendo, na época então se pensava que o corpo era concebido e a alma feminina era infusa no corpo 3 meses depois, 80 dias depois. Por isso, São Bernardo dizia, não posso falar de concepção imaculada, porque então foi só o corpo concebido de um modo imaculado, mas a alma foi infusa 2 meses e 10 dias, ou 2 meses e 20 dias depois. Então São Bernardo, ele se vê nesse dilema, os limites da filosofia de então, os limites do conhecimento biológico, não o deixam reconhecer que a concepção acontece de corpo e alma, no primeiro instante. Logo, corpo e alma são concebidos, juntos no primeiro instante. No dia 20 de agosto de 2008, o Papa Bento XVI pronunciou as seguintes palavras referindo-se a São Bernardo. Foi definido como doutor mariano, não porque tem escrito muitíssimo sobre Nossa Senhora, mas porque soube colocar em destaque o seu papel essencial na Igreja, apresentando-a como modelo perfeito para a vida monástica e para todas as outras formas de vida cristã. Um ano mais tarde, o mesmo Papa fala do abade cisterciense com as seguintes palavras: estas reflexões características de um apaixonado por Jesus e Maria como São Bernardo provocam ainda hoje, de um modo saudável, não só os teólogos, mas todos os crentes. Por vezes pretende-se resolver as questões fundamentais sobre Deus, sobre o homem, sobre o mundo, unicamente com a força da razão. São Bernardo, ao contrário, solidamente fundado na Bíblia e nos padres da Igreja, recorda-nos que sem uma fé profunda em Deus, alimentada pela oração e pela contemplação, por uma relação íntima com o Senhor, as nossas reflexões sobre os mistérios divinos correm o risco de se tornarem uma vã prática intelectual e perdem a sua credibilidade. A teologia remete para a ciência dos santos, diz Bento XVI, para a sua intuição dos mistérios do Deus vivo, para a sua sabedoria, dom do Espírito Santo, que se torna um ponto de referência do pensamento teológico. Falemos agora dos sermões de São Bernardo. Os sermões de Bernardo tinham um dúplice objetivo: formar os monges que lhes foram confiados,
que lhe foram confiados e ajudá-los na vivência do seu cotidiano. Era o amor pastoral que conduzia Bernardo a escrever, a proclamar os seus sermões. Quase todos os dias o abade pronunciava um sermão. Não os escrevia. Seus sermões foram conservados. Os seus sermões foram conservados graças aos seus monges, que anotavam todas as suas palavras. Não buscava tanto ensinar, mas persuadir, com doçura e paixão, os seus monges a viverem a perfeição de sua vocação. Humilde, deixava-se guiar pelo Espírito e apresentava os tesouros presentes na Bíblia e, como já dissemos, nos padres da igreja. Para Bernardo, os seus sermões eram um ato familiar, que muitas vezes colhia do dia a dia, da cozinha, da fabricação de velas e etc., elementos para orientar, à luz de Cristo, a vida de seus monges. Através de seus sermões, iluminados pela liturgia, buscava seguir cada passo do itinerário de Cristo, recordando que a encarnação do Verbo torna possível aos cristãos a imitação de Cristo, ao mesmo tempo que revela a grandeza da dignidade humana. Para Bernardo, como recorda Enos Bife, Cristo é a verdadeira forma do homem e a regra de vida para os seus discípulos. Seus sermões, que se constituem, segundo alguns, a obra maior de Bernardo, são um verdadeiro monumento da literatura do século XII. Neste nosso artigo, nessa nossa conferência, que logo mais vai se transformar num artigo, nós vamos apresentar a reflexão mariológica de Bernardo, assim como se encontra em alguns de seus mais importantes sermões. Os 4 sermões de louvores à Virgem Mãe, o sermão da Natividade ou do Aqueduto e os 7 sermões da Assunção. Vamos aos primeiros, os sermões de louvores à Virgem Mãe. Os estudiosos recordam que, apesar de se tratar de uma obra juvenil, o opúsculo é refinado, tanto do ponto de vista linguístico como do ponto de vista teológico. Estes sermões que foram realizados no ano de 1117 e que expressam toda a devoção de São Bernardo, podem ser considerados entre os textos mais bonitos do latim do século XII, com um rico vocabulário paleocristão próprio dos padres da igreja e dos ambientes monásticos. Com um linguajar fortemente simbólico, cheio de metáforas e aprofundamentos radicados na Sagrada Escritura, Bernardo conduz os seus leitores a um caminho de elevação espiritual com uma exuberância que poderia ser designada barroca. Vejamos como o próprio Bernardo de Claraval explica as circunstâncias que o levaram a escrever os louvores à Virgem Mãe. A devoção me forçava a escrever alguma coisa, mas as ocupações me impediam. Agora, porém, que uma doença física não me consente participar da vida dos irmãos, não quero deixar passar no ócio o tanto de tempo que tenho à disposição. Com prazer, pois, tentarei iniciar aquilo que muitas vezes desejei fazer, dizer algo em louvor à Virgem Mãe, baseado no texto da Anunciação do Senhor. Bendita doença, né? Que nos deu esses 4 grandes sermões de Bernardo. Ao final do opúsculo, Bernardo recorda o seu propósito de se manter sempre fiel à Sagrada Escritura e ao ensinamento dos padres. Expus o trecho evangélico da forma que pude. Sei que não agradará a todos. Tenho certeza que muitos hão de indignar-se contra mim, acusando-me de ser supérfluo e presunçoso por ousar expor o que os padres, já antes de mim, expuseram de forma completa. Mas, se depois dos padres se disser algo que não é contra os padres, creio que isso não desagrade nem a eles, nem aos outros.
Esse é o estilo de São Bernardo, humilde, sempre seguindo a sagrada tradição. A quem foi enviado o anjo? A uma virgem desposada. No primeiro sermão, ele começa justamente comentando as primeiras palavras da anunciação. E se pergunta, e faz a pergunta: a quem foi enviado o anjo? A quem foi enviado o anjo? A uma virgem desposada com um varão chamado José. Trata-se de uma virgem, sublinha Bernardo, venerável, por ser saudada por um anjo e ao mesmo tempo modesta, pois está desposada com o carpinteiro. Bela união da virgindade. Bela união da virgindade com a humildade, como agrada a Deus. A alma, qual a humildade, engrandece a virgindade, e a virgindade adorna a humildade. Quanta veneração pensas que mereça aquela cuja humildade é engrandecida pela fecundidade e cuja virgindade é consagrada pela maternidade? Vês que proclamam virgem, que a proclamam humilde. Se não podes imitar a virgindade da humilde, imita então a humildade da virgem. Como notamos, Bernardo não perde a oportunidade de louvar estes dois atributos essenciais da vida monástica, a virgindade e a humildade. E Maria é o retrato perfeito daquilo que o monge deve ser. Se Maria não fosse humilde, ousa afirmar o abade, o Espírito Santo não teria repousado sobre ela. E se não tivesse repousado sobre ela, não teria concebido. Bernardo de Claraval indica então o atributo da Virgem Maria que a coloca acima de todas as outras criaturas na economia da redenção. De fato, jamais se ouviu dizer que uma mulher fosse ao mesmo tempo mãe e virgem. Bernardo inicia o seu segundo sermão apresentando Maria como Rainha das Virgens. Tal título indica que no céu Maria cantará com maior doçura a elegância o cântico novo reservado às virgens, pois é a única que também pode gloriar-se de ser a mãe de Deus. Bernardo também sublinha que a virgindade é como um sigilo que aponta para a identidade divina da criança que nasce. Era conveniente que Deus nascesse só desse modo, isto é, de uma virgem, e era também conveniente que a virgem não tivesse que dar à luz, a não ser a Deus. Nosso escritor faz, à luz dos padres, especialmente de Justino e Irineu, um paralelo entre Maria e Eva, ajudando os seus leitores a compreender que Maria é bendita entre todas as mulheres. Ele diz: quanta grandeza na Virgem! Acorrei, mães, acorrei, filhas, acorrei todas que depois de Eva fostes dadas à luz e dais à luz na tristeza. Aproximai-vos do tálamo virginal, entrai, se puderdes, no casto aposento da vossa irmã. Alegra-te, ó pai Adão, mas sobretudo tu, ó mãe Eva, exulta. Vós fostes os pais de todos os homens, mas fostes também a sua ruína, o que é mais triste, mais a ruína do que os pais. Consolai-vos ambos, repito, por esta filha e por tal filha, mas de modo especial aquela que foi a primeira causa do mal, Eva, e que transmitiu a vergonha a todas as mulheres. Eva, corra a Maria, mãe, corra a filha, responda a filha pela mãe, tire ela a vergonha da mãe, defenda a mãe junto ao pai,
porque se o homem caiu por causa da mulher, não se levantará, senão por mérito da mulher. Maria, segundo São Bernardo, descendia da casa de Davi, para que se cumprisse a promessa que Deus fizera acerca do Messias. Seguindo o ensinamento de São Jerônimo, o escritor cisterciense afirma que o nome de Maria significa estrela do mar. Ela é a nobre estrela de Jacó, cujo raio ilumina todo o universo. Daí vem toda uma tradição que vê Maria como estrela, que nos leva até o cílio desse ano, em que Maria é intitulada a estrela da evangelização. Ó tu, que na instabilidade deste mundo sentes que és mais sacudido pelas tormentas e tempestades do que andas sobre a terra, não desvies o olhar do fulgor dessa estrela, se não quiseres ser arrasado pelos furacões. Se contra ti se insurgirem os ventos das tentações, e se bateres contra as rochas das tribulações, olha para a estrela, invoca Maria. Se és jogado pelas ondas da soberba, das ambições, da calúnia e da rivalidade, olha para a estrela, invoca a Maria. Se és atirado de lá para cá pelas ondas da soberba, olha para a estrela, invoca Maria. Continuando a sua reflexão sobre as palavras "O Senhor está contigo", o Dr. Melífluo nos ajuda a compreender que tais palavras indicam, na verdade, a presença e a ação trinitária de Deus em Maria, no mistério da encarnação. Vejam como ele diz isso. Está contigo o Pai, que faz teu o seu Filho. Está contigo o Filho, que para realizar em ti o admirável mistério da encarnação, de forma maravilhosa abre para si o segredo do teu seio e te conserva intacto o sinal da virgindade. Está contigo o Espírito Santo, que com o Pai e o Filho santifica o teu seio. Portanto, o Senhor está contigo. Mas como Maria formulou em seu coração o voto de virgindade? Pergunta o doutor Mariano. Ele se pergunta, mas Maria, a partir do texto da Anunciação, parece indicar o seu desejo, a sua intenção de permanecer virgem. Mas como ela formulou esse desejo? Bernardo escreve que o Espírito Santo ungia o seu coração e lhe ensinava tudo. E assim gerou o propósito de consagrar a Deus todo o seu ser na virgindade. Tudo o terceiro sermão, vou falar agora do quarto sermão. Bernardo ensina, no início do quarto sermão, que os louvores dedicados à Virgem pertencem ao Filho e vice-versa. Então, é interessante a gente perceber que, logo no início do quarto sermão, a Virgem Maria, esse louvor à Virgem Maria, a Virgem Mãe, São Bernardo vai apresentar essa íntima conexão que existe entre Mariologia e Cristologia. Ou seja, é o mistério de Cristo que deve iluminar toda a reflexão sobre Maria. Como bem foi dito já, ao mesmo tempo, os dogmas marianos também apontam para Jesus Cristo, sigilam como verdadeiros selos a identidade, a grandeza, a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao comentar o texto, o versículo, Maria disse ao anjo, como se fará isso, pois eu não conheço varão, Bernardo coloca em relevo o prudente e humilde silêncio que antecedeu a pergunta de Maria e a coragem da fé que lhe dá a liberdade de perguntar ao mensageiro como tudo se realizará, tendo em vista que o próprio Deus lhe havia inspirado o propósito de uma vida virginal. A resposta do anjo: descerá, o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, inspira uma pergunta. Segundo Bernardo, se Maria já era cheia de graça,
Por que o Espírito Santo de Deus ainda precisava vir sobre ela? Ele já não estaria presente em Maria? A resposta é simples. Sim, ela era cheia de graça, mas o Espírito Santo virá sobre ela para realizar algo inaudito, nunca visto e misterioso: a encarnação do Verbo. A plenitude da divindade que antes habitava nela de forma espiritual, como em muitos santos, depois começa a habitar nela também corporalmente, o que não aconteceu com nenhum outro santo. Em um dos pontos mais belos e profundos do sermão, o cisterciense escreve, sempre o quarto sermão: o anjo aguarda a tua resposta, já é tempo de voltar para aquele que o enviou. Também nós, Senhora, miseravelmente esmagados por uma sentença de condenação, esperamos a tua palavra de misericórdia. Eis que te é oferecido o preço da nossa salvação. Se consentires, seremos imediatamente libertados. Todos fomos criados pela sempiterna palavra de Deus, mas caímos na morte. Com uma breve resposta tua, seremos recriados e novamente chamados à vida. Que maravilha esse texto, que nos ajuda a contemplar essa expectativa que existia no coração de Deus e no céu pelo sim da Virgem Maria. O cisterciense apresenta e insiste neste tema, porque fala a monges, porque está preocupado com a boa vivência da vida monástica. Apresenta Maria como modelo para a vida monástica, para a vida religiosa. Ele diz: faça-se, que as palavras de Maria, faça-se em mim segundo a tua palavra, a respeito da palavra, que é Cristo. Ele diz que essas palavras são, no fundo, um modelo de vida, são um caminho que convida todos os discípulos de Cristo, os filhos de Maria, a seguir pela via do acolhimento da palavra, pela via da obediência a esta palavra. Entregar para a palavra o nosso coração, para que a palavra realize em nós e através de nós o seu querer. Vamos para o próximo sermão, sermão do aqueduto, dos sermões mais conhecidos de São Bernardo. É muito importante para a doutrina relativa à mediação de Maria. Este sermão foi pronunciado por Bernardo na festa da Natividade da Virgem Maria. É citado pelos papas em diversos documentos. Eu destaco um: In Gravescentibus Males, de Pio XI. No exórdio do referido sermão, também conhecido como o Sermão do Aqueduto, Bernardo afirma que o céu desfruta da presença da Virgem Maria, enquanto a terra venera sua memória, pois lá, no céu, se encontra a posse de todo bem, enquanto aqui, na terra, se encontram as suas primícias. Ao apresentar Maria como um aqueduto que une o céu e a terra, o coração de Deus e o coração dos homens, Bernardo escreve: se não me engano, já compreendeste de que aqueduto pretendo falar. O aqueduto que, recebendo do coração do Pai a plenitude da própria fonte, nos deu essa mesma fonte, se não assim como ela é, ao menos na medida em que nós a podíamos receber. Devemos maravilhar-nos se o aqueduto é tão grande e tão cheio que seu cume toca os céus. Compara o papel da missão de Maria à escada de Jacó, a escada que Jacó viu em sonho, mas sublinha que Maria é uma escada que ultrapassa o céu das criaturas, pois chega, por graça, à fonte da vida que é Deus, tornando-se assim o aqueduto tão desejado pelos homens, na medida em que lhe oferece os rios da graça. Busca então responder a uma pergunta: de que
forma Maria alcança a fonte divina? Sua resposta pela força do desejo, pelo fervor da devoção e pela pureza da oração. Mas não esquece de recordar que a tudo isso se deve somar a justiça, santidade incomparável de Maria, mãe do sol da justiça, assim a chama Bernardo. Apresentando Jesus como mediador do céu e da terra, Bernardo apresenta a mediação participada ou subordinada de Maria. Portanto, veneremos esta Maria com toda a força do nosso coração, dos nossos afetos e dos nossos desejos, pois esta é a vontade daquele que quis que recebêssemos tudo através de Maria. Esta é a sua vontade, repito, para o nosso bem. Em tudo e por tudo ele vela pelos miseráveis. Deu-te Jesus como mediador, Maria deu-te a este, Jesus como irmão. Mas nele talvez temas a majestade divina, porque embora se tenha feito homem, continua a ser Deus. Queres ter um advogado também junto a ele? Recorre a Maria. Na verdade, em Maria existe a pura humanidade. Certamente o filho ouvirá a mãe, como o pai ouvirá o filho. Defende a santidade de corpo e de alma do aqueduto querido por Deus quando escreve: percebes que também deste modo nosso aqueduto sobe até a fonte, penetra os céus, não só com a oração, mas também com a incorruptibilidade que a aproxima de Deus, como diz o sábio. Pois era uma virgem santa, de corpo e de espírito, para que não paire dúvida alguma sobre este aqueduto, que é sem dúvida muito sublime e permanece incorrupto. Um jardim fechado, uma fonte selada, templo de Deus, sacrário do Espírito Santo. Ele fala, inclusive, compara Maria aos anjos. Vamos ver o que São Bernardo diz. Com relação aos seres angélicos, depois de ter recordado o que tem em comum com Maria, Bernardo destaca a razão de sua supereminência, ou seja, Maria está acima dos anjos, é rainha dos anjos, pois foi escolhida por Deus para ser a mãe do Verbo encarnado. Enquanto os anjos são os ministros do Senhor, Maria é sua serva e mãe. Ela se tornou tanto mais sublime do que os anjos, quanto o título de mãe é diferente do título de ministro. Concluindo com relação a esse sermão dito do aqueduto, podemos dizer que em São Bernardo se apresenta essa mediação participada da Virgem Maria. Jesus é o único mediador, São Paulo não nos deixa esquecer isso, mas em Jesus nós participamos do seu ser. Nós somos corpo de Cristo, participamos do ser de Cristo, participamos do seu sacerdócio, participamos da sua realeza, participamos do seu ser profeta, participamos também da sua mediação. E a Virgem Maria é apresentada então como essa mediadora, a mais eminente de todas, mediadora no mediador, sempre a mediação participada. Ele fala de um duplo movimento, ele não esquece que existe esse duplo movimento na imagem do mediador. Aquilo que sobe, o movimento anabático, e aquilo que desce, o movimento catabático, o movimento ascendente e o descendente. Por meio de Maria, as nossas súplicas são apresentadas a Deus. Por meio de Maria, as graças, as bênçãos, os benefícios de Deus nos chegam. E agora passemos para os últimos sermões. São os sermões sobre a Assunção da Virgem Maria. São 7 os sermões. Eu vou falar apenas de 2, do primeiro e do sermão do domingo da 8ª da Assunção, porque na época
até bem recentemente, a Assunção era celebrada como uma oitava de festa, né? E assim, o domingo dentro dessa oitava tinha uma liturgia particular que inspira um sermão que talvez seja o mais bonito desses 7 sermões sobre a Assunção. Bernardo dedica 7 sermões à Assunção de Maria, 6 pronunciados no dia da referida solenidade e 1 pronunciado no domingo da oitava. O cisterciense inicia o seu primeiro sermão afirmando que a presença de Maria, assunta dos céus, aos céus, aumentou grandemente a alegria dos cidadãos do paraíso. Tal alegria mais perfeita do que aquela que tomou conta de Isabel e de seu filho, ainda não nascido, João Batista, como podemos ler no episódio da visitação. Diz ele: todo o universo resplandecia com a presença de Maria, tanto que a própria pátria celeste brilha ainda mais luminosa com o fulgor irradiado por essa lâmpada virginal. Mas, diante do júbilo celeste, qual deve ser a atitude da igreja peregrina? Chorar por sua ausência? Não, pois os cristãos também são vocacionados à pátria celeste, e por essa razão, através da liturgia, a igreja peregrina, no exílio da terra, pode participar do júbilo e da alegria celestial. Tal experiência é comparada por Bernardo ao orvalho que goteja sobre a terra. Descreve ainda com uma sensibilidade espiritual ímpar o acolhimento de Maria no céu. Mas quem conseguiria imaginar também a glória que hoje cerca a rainha do mundo, a afetuosa devoção com que a multidão das legiões celestes lhe vai ao encontro, os cantos com os quais ela é acompanhada ao trono de glória, o aspecto de paz, a face serena e os braços divinos com os quais ela é recebida pelo Filho, exaltada sobre todas as criaturas, com a honra de que tal mãe é digna e com a mesma glória que só o Filho mereceu? Seguramente eram beijos de completa felicidade, os beijos impressos pelos lábios da criança que a mãe acariciava no seu seio virginal, ou seja, ele está falando de Cristo. E não consideraremos beijos de ainda maior felicidade aqueles que ela recebeu hoje da boca daquele que está sentado à direita do Pai? É muito interessante esse texto, que alguns teólogos dizem que em São Bernardo não se encontram sinais desse aspecto corporal da Virgem no céu, do aspecto corporal da Assunção. Mas esse sermão parece dizer outra coisa. Ele insiste no aspecto físico, abraço, mão, ele insiste na ideia do beijo, ele insiste na ideia de uma ternura expressa através do corpo. Isso eu creio que precisa ser levado em conta quanto a essa posição de alguns. No sermão relativo ao domingo durante a oitava da Assunção, São Bernardo, partindo do texto de Apocalipse 12, 1, iluminado por Gênesis 3,15, recorda que ao lado do novo Adão, Cristo encontra-se a nova Eva, Maria. Era conveniente, recorda, que os dois sexos cooperassem na redenção do gênero humano, pois os dois foram responsáveis pela sua ruína. Encontrando-se em Cristo tanto a misericórdia como a justiça, o homem, ao contemplá-lo, pode ser tomado pela caridade, mas também pelo medo. Sublinha por essa razão a importância de Maria. Por que a fragilidade humana teria medo de ir a Maria? Nela nada é severo, nada é terrível. Ela é toda suavidade. Ela é cheia de piedade, de graça, de mansidão e de misericórdia. Então dá graças àquele que com benigníssima compaixão providenciou para ti uma medianeira, na qual nada existe de suspeito. Recorda que a mulher descrita no Apocalipse 12, em Apocalipse 12, pode ser interpretada tanto em chave eclesiológica
como em chave mariana. Uma mulher revestida de sol. O cisterciense interpreta tais palavras como uma indicação da glória em Cristo de Maria. Como te tornaste familiar a Ele, ó Senhora, quão próxima e até quão íntima merecestes te tornar. Quanta graça achaste diante dele. Ele permanece em ti e tu nele. Tu o vestes e és revestida por ele. Tu o vestes com a substância da carne. Fala da encarnação. E ele te veste com a glória da sua majestade. Ela o coroou e, por sua vez, mereceu ser coroada por ele. Esse texto nos ajuda a compreender que, para Bernardo, o mistério da Assunção deve ser sempre iluminado por aquele da encarnação. Enquanto no mistério da encarnação nós temos o movimento de um Deus que desce, por assim dizer, e é acolhido pela Virgem Maria, no mistério da Assunção nós temos o movimento de uma criatura santa, amada por Deus, escolhida para ser a mãe do Senhor, que sobe e é no céu acolhida pelo seu Filho. São dois abraços de amor. O abraço de amor de Maria, que permite, com o seu sim, a encarnação do Verbo, e o abraço de amor de Deus, que no céu, de Jesus, que no céu acolhe a sua mãe e lhe oferece assim a glória, né, da Assunção, a glória de ser rainha do céu e da terra. Bernardo tenta explicar as 12 estrelas que estão na coroa da Virgem Maria. E ele, então, tenta atribuir a cada estrela um atributo, né, da Virgem Santa. Os privilégios que ela recebeu ao longo da sua existência. Privilégios do céu, da carne e do coração. Destacam-se 2. A nova maneira de conceber sem pecado, graças a uma ação do Espírito Santo, e o seu propósito de viver a virgindade, que supera assim a lei mosaica. Maria foi agraciada com 2 bênçãos, a da maternidade e da virgindade, 2 estrelas que, segundo Bernardo, se iluminam mutuamente. Sublinha o silêncio e a humildade de Maria, que ficam claros quando se observa que Maria fala somente 4 vezes nos evangelhos, na anunciação, na visitação, ao reencontrar o seu filho perdido no templo de Jerusalém e nas núpcias de Caná. Recorda que Maria costumava conservar as palavras e meditá-las no seu coração, e que exerceu um papel importante na igreja cristã primitiva, que perseverava em oração, na preparação para o Pentecostes lucano. Na lista dos presentes, o nome de Maria aparece por último. E São Bernardo diz, se o nome dela aparece por último, é porque ela é a primeira. Porque no reino as coisas são o contrário. O último nome é o primeiro. E assim, nós nos encaminhamos para as nossas considerações finais. Equilibrando o fervor de sua devoção com uma fé pura e uma inteligência penetrante, aurindo das salutares fontes da Escritura e da tradição, num constante espírito de obediência ao magistério, Bernardo de Claraval oferece à Igreja e à humanidade um ensinamento mariológico, digno do título de doutor mariano. É interessante porque os 4 primeiros sermões, que eles formam, digamos, um opúsculo, normalmente nas obras completas de São Bernardo, que são os louvores à Virgem Mãe. Esses 4 sermões, eles são entendidos como um pequeno tratado sobre a Anunciação, um pequeno tratado sobre a virgindade materna ou sobre a maternidade virginal de Maria. Os 7 sermões da Assunção e o do Aqueduto e todos os outros que nós poderíamos ter citado e não fizemos, dado o limite de um artigo científico e o limite do tempo
dessa nossa apresentação, todos eles deixam claro, né, que São Bernardo tem um coração cheio de amor, um coração fervoroso, mas ao mesmo tempo uma inteligência erudita, aguçada, uma inteligência potente, iluminada pela graça de Deus, guiada pela fé. Ou seja, em São Bernardo a gente encontra essas duas realidades que às vezes no nosso presente estão divorciadas. Às vezes no nosso presente a gente encontra, de um lado, um povo piedoso, fervoroso. E por outro lado, teólogos que a gente, às vezes, lendo, não encontra a piedade, o fervor, o amor pelo mistério que eles estão tratando. E São Bernardo é a união dessas duas realidades e, por isso, um modelo para todos nós. Para os fiéis, é um modelo que convida a fazer um caminho de penetração no mistério da fé, um caminho de desenvolvimento da inteligência da fé. E para aqueles que estudam teologia, um caminho para que nós cresçamos sempre na vivência da caridade, que nós tenhamos sempre dentro do nosso coração o fervor da piedade, da fé que nós recebemos dos nossos pais. Ele a chama de a Senhora, como nós dissemos no início. Junto com os cistercienses, ele tem esse título como particularmente importante. Como Senhora, ela nos confia o seu Filho, de um modo análogo ao modo como a Senhora de um castelo favorece a comendácio ou a entrega do servo ao Senhor. Assim como a Senhora do Castelo, na Idade Média, favorecia o encontro do servo com o Senhor, assim a Senhora favorece o nosso encontro com o Senhor, seu Filho, Jesus Cristo. A Senhora é, segundo Bernardo, a humanidade no seu estado mais puro, não apenas pelo fato de ser livre de toda a contaminação do pecado, mas também pelo fato de possuir uma natureza singular. Fazendo jus à sua teologia, que Jean Leclerc chama de admirativa, São Bernardo apresenta Maria como medianeira, por excelência, entre Cristo e a Igreja, pois, por meio dela, tanto Jesus desceu aos homens, quanto os homens sobem até ele. É como a escada de Jacó. Apresenta-a como o protótipo da esposa, pois nela se apresentam já consumado o destino, tanto da alma esposa, quanto da igreja esposa. Por esta razão, sublinha tanto a importância do mistério da Assunção, que é apresentado como uma consequência teológica da sua maternidade virginal, quanto também ele trata da conexão entre a virgindade e a santidade. O discurso sobre a virgindade de São Bernardo nos oferece muitos elementos para compreendermos o dogma da Imaculada Conceição. A festa litúrgica da Assunção é o símbolo escatológico da profunda feminilidade do claustro, do mosteiro e da igreja, que tende à plenitude unitiva, que tende ao céu. Por esta razão, é considerada a festa patronal dos cistercienses. É por isso que a gente encontra tantos sermões de Bernardo sobre a Assunção. Bem 7, como nós dissemos, porque era a festa mariana mais importante dos cistercienses. Porque nela, os monges viam aquilo que eles desejavam um dia viver, entrar no céu, se unir definitivamente ao Senhor, aquele Senhor que lhes falou pela Lexio Divina, ao Senhor que lhes falou pela liturgia. Então os monges aspiravam percorrer o caminho terrestre na direção do céu, e a Assunção da Virgem encorajava a esperança monástica. Jesus a amou mais do que a qualquer outra criatura, recorda Bernardo. Por esta razão, a adornou no céu com uma veste gloriosa de gala e uma coroa deslumbrante. Assunta penetrou definitivamente no abismo da sabedoria divina, muito mais do que possamos sequer imaginar, são palavras de Bernardo.
ela emergiu na luz inacessível. Esse inacessível recorda a humildade apofática do discurso teológico de Bernardo. É uma característica muito importante da teologia. A teologia, em certos momentos, precisa ser humilde. Em certos momentos, a teologia precisa calar e contemplar. Dizer, até aqui eu posso dizer algo, daqui em diante eu não posso dizer mais nada. Daqui em diante eu rezo, eu contemplo. Gostaria de concluir esta reflexão sobre Maria nos sermões de São Bernardo com as invocações a Maria, que encontramos no segundo sermão dos louvores à Virgem Mãe. Nos perigos, nas angústias e nas incertezas, pensa em Maria, invoca a Maria. Que ela nunca abandone os teus lábios, nem o teu coração. E para obteres a ajuda da sua oração, nunca esqueças o exemplo de sua vida. Se a segues, não te podes desviar. Se lhe rezas, não te podes desesperar. Se pensas nela, não podes errar. Se ela te ampara, não cais. Se ela te protege, nada temes. Se ela te guia, não te cansas. Se ela te é propícia, alcançarás a meta. Que assim seja. Amém.